Oi, gente. A gente vai continuar com o nosso conteúdo programado para a Sociologia. Hoje a gente vai iniciar um novo conteúdo falando sobre direitos, cidadania e movimentos sociais. São 3 semanas de aula falando sobre esse tema. Inicialmente, a gente tem que entender como direito o seguinte aspecto. São conjuntos de normas e princípios que foram criadas por instituições sociais, que têm como objetivo regular as relações sociais para que ninguém tenha vantagens ou direitos a mais que o outro. Isso independente das classes sociais. Porque dentro da sociedade a gente vai ter direitos estabelecidos. Esses direitos eles vão surgir com o intuito de limitar o poder do Estado sobre os indivíduos, sobre as questões sociais. Ele vai dizer até onde o Estado ele pode ir no seu tratamento com o indivíduo que compõe aquela sociedade. A gente, quando fala de direito, a gente tem que falar de 2 aspectos, 2 ações que são fundamentais para a nossa sociedade, no estabelecimento de direitos para a nossa sociedade, que é a Declaração do Homem e do Cidadão, que foi formulada na Revolução Francesa, para garantir a dignidade do homem. A gente vai falar mais um pouco sobre a questão da Revolução Francesa mais à frente, que ela vai acontecer dentro de uma questão de instabilidade, de injustiças sociais, onde a monarquia ela vai mandar em tudo, vai determinar quem vai ter ou não vantagens dentro da sociedade do qual ela vai ser vigente. Essa declaração do homem e do cidadão ela vai acontecer em 1789. Como eu falei anteriormente, garantir a dignidade do homem, e a gente vai ter em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela vai ser formulada pela ONU e os países participantes com o objetivo, com o intuito de preservar as gerações futuras de horrores que alguma eventual guerra ela possa causar. Essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vão ser leis, vamos dizer assim, vão ser princípios básicos que todos os cidadãos no mundo eles vão possuir. Então, dentro desses direitos, a gente pode ter direito à vida, o direito a ir e vir. Essa questão do direito à vida, por exemplo, ela vai limitar algumas tomadas de leis de direitos que são vistos por uma parcela da população. Um exemplo que a gente pode citar é a questão da pena de morte, a questão do aborto. Essa questão do direito à vida ela vai pautar as discussões sobre esse segmento. Lembrando o seguinte, direitos humanos formado em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, certo? Com o intuito de preservar as gerações futuras. A gente tem que lembrar o seguinte, os direitos eles vão ser renovados e conquistados a partir do momento que a nossa sociedade ela tende a evoluir. Então, a questão do direito estudantil, direito à meia passagem em teatro, em cinema, em partidas de futebol, em shows, eles vão acontecer, eles vão se dar pela luta do movimento estudantil aqui no nosso país. Então, esse direito ele vai ser adquirido a partir de uma luta de uma camada da população. Esses direitos eles vão surgir em discussões dentro de universidades, até ganhar uma complexidade maior. Um exemplo que a gente pode citar também da renovação e da modificação de alguns direitos é no entendimento do casamento. O casamento ele só iria ser determinado como casamento a partir da união na igreja. Então, da união na igreja e também na união na justiça. Só que existem pessoas que não têm, vamos dizer, aporte financeiro para se casar oficialmente na justiça e também na igreja. Então essas pessoas, elas no popular, elas vão se juntar. E com um período de tempo vivendo junto, a justiça já vai reconhecer aquela união como união civil estável. Então eles vão ter os mesmos direitos se caso tivessem casado de papel passado, certo? Outra questão também é o reconhecimento
união homoafetiva e também da adoção por pessoas do mesmo sexo, que foi um direito conquistado a partir do desenvolvimento da modificação de ideias dentro da nossa sociedade. A gente, quando fala de direitos, a gente pode falar de 3 tipos de gerações de direito. A gente vai ter o direito civil. Esse direito civil ele vai falar sobre a questão da liberdade, do direito de ir e vir, do direito à vida, à propriedade privada. Ele vai estar ligado, esses direitos civis, à Revolução Inglesa de 1917. A Inglaterra durante... de 1917 não, do século 17, a Inglaterra ela passou por uma série de modificações, uma série de revoluções, e nesse processo ocorreu uma revolução chamada de Revolução Gloriosa. Ela vai receber esse nome porque não teve derramamento de sangue. E quando o rei Guilherme II ele assume o trono, ele vai assinar em 1689 a Declaração dos Direitos, ou Bill of Rights, que ele vai diminuir o poder da monarquia. E a partir disso, a monarquia ela vai ter que se submeter aos mandos, vamos dizer assim, do parlamento inglês. Vai ser uma monarquia parlamentarista. Ela não vai mais permitir que o rei determine como a nação deve se comportar, um poder centrado apenas na figura do rei. Isso não vai acontecer após essa Declaração dos Direitos. Eles vão reconhecer os direitos dos cidadãos, certo? É um importante documento inglês que vai ajudar a nossa compreensão sobre essa questão. E como eu falei anteriormente, a questão da Revolução Francesa. A França passava por um momento de instabilidade muito grande, de injustiças sociais, e ela vai trazer modificações ligadas a essa questão dos direitos. Lá também o absolutismo, o monarca, ele iria determinar o que é que venha a ser certo, o que é que venha a ser errado, na visão unicamente dele. Então, com essa Revolução Francesa, ele começa a perder poder, vamos dizer assim, com as revoltas que começam a acontecer. Essas revoluções, a Revolução do século XVII na Inglaterra e a Revolução Francesa no século XVIII, vão ser importantes, mas não vão ser suficientes. A partir delas, teve uma gama de direitos que foram adquiridos pela população, servindo como base, tendo essas revoluções como base de inspiração. A gente não pode esquecer o seguinte: o lema da Revolução Francesa é igualdade, fraternidade e liberdade. São esses 3 pilares que vão pautar as reivindicações e as lutas dessa revolução. Nós temos a primeira geração de direitos, o direito civil. Nós vamos ter a segunda geração de direitos, que são os direitos políticos, que é o direito de votar e também de ser votado. A gente tem que entender, dentro dessa perspectiva, a diferença que vai haver entre democracia e participação. Quando eu falo em democracia, eu não estou falando apenas de votar e o direito também de ser votado no período de eleição. Democracia é um conceito bem amplo. Eu estou falando em democracia em diversos aspectos da nossa sociedade, ou seja, a nossa sociedade vai ser realmente democrática quando eu tenho um bom acesso à saúde, à educação, a transporte público, à segurança, independente de classe social. Isso é a democracia que vai acontecer de verdade. O que a gente tem aqui no nosso país é a questão da participação. A gente participa do debate eleitoral. A gente não tem uma democracia realmente que vá garantir os nossos direitos independente de classe social. Então, os direitos civis, primeira geração, direitos políticos, segunda geração, e nós vamos ter os direitos sociais. Esses direitos sociais eles vão estar relacionados a melhorias nas condições sociais da população, de bem-estar. Vai ser a questão do melhoramento de renda, o direito à educação assegurado, a questão da segurança sendo realizada pelo Estado de forma efetiva, uma boa qualidade de saúde pública, uma questão de aposentadoria garantida. Então, os direitos sociais eles vão estar ligados a esses aspectos, a melhoria de qualidade de vida dentro da sociedade. Só que a gente tem um apontamento a fazer em relação a esses direitos sociais. Quando a população ela ganha mais direito,
vai ter uma contrapartida para o Estado, para quem está fornecendo esses direitos, que é justamente o aumento de recursos públicos. A partir do momento que eu dou mais direitos à população, meus gastos eles também vão aumentar, que é o que a gente chama de aumento da máquina pública, ou seja, os gastos do governo para financiar esses direitos. Se eu aumento, se eu vou dar melhoria na educação, se eu vou dar melhoria no transporte, na saúde, na previdência, isso vai ter como consequência um investimento também maior e melhor. A gente vai ter que identificar quais são os pontos realmente que estão precisando de ações para melhorar esses segmentos. E a gente vai ter um direito que ele é mais recente, que é o direito que é considerado os direitos de quarta geração, que é um direito que ele vai ser difuso e coletivo. Um exemplo, o meio ambiente é um direito de todos. Vai ser um direito que a gente não vai ter que, na questão de não lutar por ele, mas ele já vai ser estabelecido, independente da questão da lei. Todos nós vamos ter direito a um meio ambiente de qualidade. A ONU ela estima que por ser humano, por habitante, tem que haver 16 metros quadrados de cobertura vegetal. Aqui no nosso país a gente tem cerca de 1 metro quadrado. Então há uma diferença muito grande do que deveria ser oferecido e do que a gente tem. Então a gente vê 4 gerações de direito. A gente vai ter os direitos civis, políticos, sociais e os direitos de quarta geração, que são direitos difusos, que todos dentro da sociedade eles vão ter. Não é aquela questão de ter que lutar por aquilo. A gente tem que lutar pela preservação ambiental, mas ele já vai ser estabelecido. Vai ser uma espécie de um direito que não necessariamente tem que estar registrado dentro de uma determinada lei. Ele já vem com o nosso nascimento, certo? Essa foi a aula de hoje. Na próxima semana a gente vê a questão da cidadania, como a cidadania ela se formou na nossa sociedade. Tchau, gente, e até a próxima.